quero ler aqui em Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 12, que diz: Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem espada afiada de 2 gumes. Conheça o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negastes a minha fé. Ainda, nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Todavia, tenho contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisa sacrificada aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não venho a ti, sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quero que você note esses textos, porque eles são importantes para nós. Creio que aqui o Senhor, de uma forma grandiosa, está nos conduzindo a algo grandioso, algo poderoso, algo que Ele deseja ministrar a nossas vidas. Portanto, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, peço, Senhor, que Ele venha falar a cada um de nós. Peço que Ele, através da sua palavra, venha se conduzir a nós, abrindo o nosso entendimento para que entendamos de uma vez por todas o que significa a doutrina de Balaão. Este assunto é sério. Nós precisamos dar a devida atenção a este assunto. Não podemos ler essas palavras ignorando-as na realidade contextual na qual vivemos. O Senhor tem algo poderoso a nos falar, algo que o Senhor deseja tocar aqui na nossa vida. Portanto, eu convido você, mais uma vez, a prosseguir estudando este assunto comigo. Que o Espírito Santo possa avançar na nossa vida. Que o Espírito do Senhor tenha liberdade de falar a todos nós, falar aquilo que Ele deseja falar. Quero que você veja que nesses textos aqui de Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 12, é o Senhor Jesus que está falando ao apóstolo João, quando apareceu a ele lá na ilha de Patmos. Ele falou sobre muitas revelações, e entre essas revelações nós temos esta aqui, sobre a igreja de Pérgamo. O que caracteriza a igreja de Pérgamo, a atitude de Balaão, a doutrina de Balaão. O Senhor falou sobre isso. Então, quando você começa a estudar essa carta, você fica impressionado pela maneira como o Senhor colocou as coisas aqui. Primeiro, olhe o sentido espiritual desta carta, sua aplicação para nós hoje, porque essas cartas, elas não são cartas históricas tão somente. Essas cartas, em primeira instância, elas são cartas proféticas, porque elas falam e revelam algo dos nossos dias. Quando você estuda o significado de Pérgamo, o termo aqui é muito mesclado, muito casado. Alguns a traduzem apenas como casamento. Mas esta carta, no sentido histórico profético, ela nos fala quando a igreja e o mundo, o paganismo, começou a mesclar-se com o cristianismo. Você se lembra, o cristianismo primitivo era puro. Durante as perseguições que você estuda na carta anterior, que é a carta à igreja de Esmirna, você vê um cristianismo puro, um cristianismo que sofria por causa do seu amor a Cristo. Mas ao terminar as perseguições, os cristãos começaram a ter um lugar de posição, de destaque, mesclar-se com o Estado. Começou o paganismo, e assim o paganismo foi se introduzindo dentro do cristianismo. Muitas coisas pagãs, disfarçadas, começaram a penetrar dentro da vida cristã. E os cristãos começaram a dar lugar, começaram a viver essas experiências novas que tinham seu conteúdo, suas raízes no paganismo, e eles não perceberam. E assim eles foram se mesclando a isto. Então, quando você estuda a palavra Pérgamo,
né? O termo per fala de hiper, super, que quer dizer muito, né? Ou muito. E quando você pega o termo gamo, muito casado, né? Aí você tem essa ideia, porque é isso que o Senhor está falando. O termo gamo aqui, da onde vem gamia. Então, quando você estuda toda a etimologia dessa palavra, pergamo, gamo, de gamia, fala de casamento, e per, muito, quer dizer, muito casado, muito mesclado. É isso que significa Pérgamo. Quando o Senhor está falando aqui, Ele está dando uma advertência acerca daquilo que aconteceu com Balaão. De maneira que nós precisamos nos dar conta, porque é muito importante entender o que se passou com Balaão, porque estas coisas estão se repetindo nos nossos dias. Estas coisas estão acontecendo aqui, dentro da nossa geração. Quando o Senhor está escrevendo a igreja de Pérgamo, você vê como ele se apresenta, isso é importante. Volte aqui, por favor. Olhe o versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo. Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Você vê isso? Tem algo a ver conosco. Tem algo que o Senhor está falando a nós. Aqui tem algo que o Senhor está falando com o seu povo. Amados irmãos, nós não podemos de forma alguma desprezar o que o Senhor está fazendo, o que o Senhor está falando. Porque esta é a verdade aqui, esta é a verdade que o Senhor deseja tocar no teu coração. O Senhor deseja que os nossos olhos se abram para isto. Porque a igreja de Pérgamo prefigura a igreja que entrou em união matrimonial com o mundo. Você vê que Esmirna foi igreja a qual Satanás fracassou destruí-la por meio da perseguição do Império Romano. Mas agora Satanás, ele busca uma forma para poder destruir a igreja. E ele vai fazer com que ela se mescle ao mundo. Vai fazer com que essa igreja se misture com o mundo. Irmãos, um dos grandes problemas que a igreja contemporânea tem tido é porque nós temos feito muitas concessões com relação à verdade. Temos insistido em questões secundárias e triviais, as quais Deus em sua palavra jamais requer de nós. Quando estudamos a epístola à igreja de Pérgamo, podemos ver claramente 2 verdades centrais em relação ao comportamento cristão, que estão implícitas aqui nesta carta. A verdade acerca de Cristo e a verdade acerca da santidade. O que significa a verdade acerca de Cristo? Ora, irmãos e irmãs, o Senhor é a rocha. E sobre esta rocha está fundamentada toda a teologia cristã, todo o pensamento cristão. Os aspectos da vida e da obra de Cristo e que a igreja precisa compreender são a encarnação, seu nascimento e ministério de 3 anos e meio, a crucificação, sua prisão, sua morte, ressurreição, sua vida glorificada, sua ascensão nos lugares celestiais. São assuntos que nós precisamos conhecer. Veja a Epístola aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 8. Porque ali nós temos Cristo imutável, que permanece o mesmo eternamente. Isso requer que nós lembremos de todo o ensinamento dos apóstolos, pois eles pregaram o Senhor Jesus, e esse era o tema de toda a pregação apostólica. O Senhor Jesus que eles pregaram continua sendo o mesmo. O evangelho do reino que eles pregaram é o mesmo evangelho que eles haviam recebido, que nós temos que pregar. Quando você vê essa expressão ontem, hoje, a essência dessa frase significa que ele jamais será superado e que não há necessidade que algo seja acrescentado a ele mesmo, porque ele é o mesmo. Irmãos, irmãs, como nós precisamos da ajuda do Senhor para entender isto. Agora, quando você vê a questão da verdade sobre a santidade, todos nós devemos saber que a fé cristã relaciona-se essencialmente com a pessoa e obra do Senhor Jesus.
Veja em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11, Paulo diz assim: mas agora vos escrevo, que não vos associeis com alguém que, se dizendo irmão, foi impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda comais. Em 1 João, capítulo 2, no versículo 4 diz: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não há verdade. Então, queridos, olhe bem, o Senhor está falando algo sério para nós, sobre a nossa condição em relação à santidade, sua vida em nós. O Senhor havia falado para a igreja de Pérgamo que ele conhecia o lugar onde ela habitava, onde estava o trono de Satanás. A igreja de Pérgamo estava habitando o mesmo lugar onde Satanás estava habitando. O lugar da habitação de Satanás é o mundo. Uma vez que a igreja entrou em união com o mundo, ela tornou-se mundana. A expressão trono de Satanás fala do seu governo. Queridos irmãos e irmãs, a acolhida de Satanás é mais terrível do que sua perseguição. Nós hoje precisamos vencer o mundo tanto quanto aqueles cristãos primitivos tiveram que vencer as perseguições. É tão terrível vencer as perseguições quanto vencer o mundo, o mundanismo. E o tratamento de Deus conosco nessa geração é em relação à nossa vitória sobre o mundo e sobre a carne. Como igreja, nosso chamamento hoje significa sustentar o testemunho de Cristo em meio ao mundanismo que tenta nos engolir. E a nossa vitória como igreja nesse tempo consiste em vencer o mundanismo. Lá em Efésios, o capítulo 5, versículo 8, Paulo diz: porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filho da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Amados irmãos e irmãs, depois que Paulo lembra que no passado os cristãos de Éfeso, assim como nós também hoje, eles e nós éramos trevas, eles eram trevas. Ele havia dito assim àqueles irmãos: no outro tempo erais trevas. Aí Paulo passa em seguida a lembrar-lhes do que eles são agora em Cristo Jesus. O cristão não é alguém que meramente recebeu certa iluminação, ele é luz. Mateus 5,14, o Senhor Jesus diz: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Aqui nós podemos ver uma das mais espantosas verdades com relação ao viver cristão. Aqui está uma declaração repleta de significado e com profundas implicações no que diz respeito à nossa vida, no seu aspecto prático. Meus irmãos e irmãs, nesse versículo podemos ver uma grande característica das verdades bíblicas, que é a sua capacidade de cumprir em seu conteúdo uma expressiva revelação da nossa posição cristã em face à realidade contextual da vida que vivemos nesse mundo. Mesmo cercado de tantas coisas vis e perversas, nós temos que ter um testemunho que brilha. E o brilho desse testemunho é a expressão da vida de Cristo em nós. Essa afirmativa do nosso Senhor Jesus deve causar um grande impacto na nossa vida. E assim nos fazer levantar a cabeça e nos mostrar de uma vez por todas quão notável e gloriosa é a nossa vida cristã. Aqui nessa declaração do nosso Senhor Jesus, vemos um excelente e completo teste, um exame da nossa posição cristã em toda a experiência prática. Que isso nos ajude, irmãos, que isso possa corrigir distorções do nosso caráter cristão, na nossa vida cristã. Só o Senhor, pelo seu Espírito, poderá fazer isso em nós. Eu peço que Ele te abençoe, que Ele ganhe o teu coração, que Ele te inunde desta graça surpreendente, para que você possa viver uma vida que brilha, uma vida que expressa Cristo, não viver conforme este mundo, não viver de acordo com os padrões deste mundo. Os padrões deste mundo não servem para nós. Os padrões deste mundo não servem para você edificar o seu casamento, os seus filhos. Precisamos nos voltar para a palavra de Deus. Precisamos nos voltar integralmente para a palavra de Deus. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.
Continuando sobre essa estação das Campinas de Moabe, a 42ª estação, eu quero ler aqui em Apocalipse, capítulo 14, e o versículo 1, que diz: Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu Pai. Amados irmãos e irmãs, aqui nós vamos olhar um detalhe interessante, o qual Deus deseja falar a nós. Deus está, nesse momento, procurando um grupo de vencedores na vida da igreja. Se você estudar os capítulos 2 e 3 de Apocalipse, você vai ver que o Senhor fala, de uma forma geral, aquelas 7 igrejas da Ásia. Nós sabemos que aquelas cartas não são apenas cartas históricas, mas aquelas cartas, elas são proféticas, porque o livro de Apocalipse é um livro de profecia. E quando você lê cada uma daquelas cartas, você percebe claramente que Deus fala de uma maneira geral a toda a igreja. Mas lá no final, ele fala especificamente aos vencedores. Os vencedores não são pessoas especiais, mas são pessoas com uma especial incumbência, com um especial encargo da parte do Senhor. E nós vamos estar estudando por alguns dias sobre este assunto. Porque, queridos irmãos e irmãs, aqui no capítulo 26 do livro de Números, vamos ler os versículos 1 a 4. Diz assim: Passada a praga, falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, sacerdote, dizendo: Levantai censo de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais. Todo que em Israel for capaz de sair à guerra. Moisés, Eleazar, o sacerdote, pois nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão, na altura de Jericó, falaram aos cabeças de Israel, dizendo: Contai o povo, da idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés e aos filhos de Israel, que saíram do Egito. Agora, a partir do versículo 6, você vai ver a lista desses vencedores. Mas aqui tem um princípio importante, porque nós sabemos que Deus, ele proibira qualquer censo no meio do seu povo. Deus jamais aceitou que fosse feito um censo do seu povo. Mas lá no Monte Sinai, se você ler Números capítulo 1, você vai ver isso, como aqui é feito um censo. E este censo não é para contar todo o povo, mas apenas aqueles que tinham idade de 20 anos para cima, que tinham condições de ir à guerra. Porque aqui o Senhor está falando de um grupo com uma especial incumbência, porque estes é que iriam conquistar a terra e o povo iria entrar. Deus separou esses de 20 anos para cima, que eu chamo aqui de maduros, para que eles pudessem ganhar a terra em lugar do povo, ou conquistar a terra em lugar do povo. Eles iriam pagar um alto preço, mas o povo que iria tomar posse da terra. Isso tem um princípio espiritual e que nós temos que atentar. Porque quando você olha aqui Apocalipse capítulo 14, versículo 1, você tem que ter consciência, tem que ter certeza que esse número aqui, 144.000, ele é um número que tem uma aplicação espiritual, ele fala de completação, mas ele é um número também representativo. E nesse aspecto de ser um número representativo, ele fala dos vencedores. Nós não podemos olhar para este número de uma forma literal, mas ele é um número simbólico, ele é um número representativo, ele é um número que tem uma característica espiritual. É disso que o Senhor está nos falando. Se você vai para a Nova Jerusalém, no capítulo 21, você vai ver mais uma vez esse mesmo número lá. O Senhor está nos falando algo claro aqui, nós temos que conhecer. Porque Sião aqui também é uma palavra que ela tem uma tipologia grandiosa na Bíblia Sagrada, que fala desses vencedores. E nós vamos estudar sobre isso.
Porque Deus está levantando nesse tempo, chamando, conclamando, reivindicando esses vencedores na vida da sua igreja. Aqueles que verdadeiramente estão dispostos a pagar um preço de viver à altura do Evangelho. Aqueles que verdadeiramente terão que sustentar o testemunho do Senhor. Porque quando vocês estudam as 7 cartas às igrejas da Ásia, vocês vão ver isso. Que o Senhor, de um modo geral, fala à igreja, mas depois ele vai falar especificamente aos vencedores. Esses poucos que Deus tem chamado para que eles pudessem derramar da sua vida. Aqueles que devem permanecer no terreno da vitória pela igreja, no lugar da igreja. Aqueles que suportam sofrimentos e opróbrios para que os irmãos possam desfrutar daquilo que Deus tem para eles. Porque o desejo de Deus é alcançar toda a sua igreja e não apenas um pequeno grupo de pessoas. Esses vencedores de Deus são aqueles que abandonam toda a sua força própria, toda a autocomplacência para pagar o preço e deixar que a cruz corte tudo que procede neles da velha criação, para que a igreja possa viver uma vida de vitória. Se você estuda a Bíblia, lá no livro de Josué, no capítulo 3, versículo 6, diz assim: E Josué também falou aos sacerdotes, dizendo: Levantai a arca e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Esse é o versículo 6 de Josué, capítulo 3. Versículo 8. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: Ao chegardes à borda das águas do Jordão, passareis aí. Versículo 13 do capítulo 3 de Josué. Porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Então você pode ver aqui algo muito extraordinário. Mas vamos prosseguir ainda no capítulo 3 de Josué, versículos 15 a 17. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam nas bordas das águas, porque o Jordão transbordava sobre as suas ribanceiras todos os dias da cega, pararam-se as águas, que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adão, que fica ao lado de Zaretã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todas cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó, porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Irmãos, queridos, tudo isso é precioso. Mas ainda, gostaria que vocês avançassem comigo em mais 2 versículos aqui no livro de Josué, no capítulo 4. Olha os versículos 10 e 11. Porque os sacerdotes que levavam a arca haviam parado no meio, em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor, por intermédio de Moisés, ordenara a Josué, falasse ao povo. E o povo se apressou e passou. Tendo passado todo o povo, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista de todo o povo. Meus queridos irmãos e irmãs, então você vê que o Senhor diz a Josué, para que ele pudesse dar ordem aos sacerdotes que levassem a arca do testemunho, que eles tomassem a arca e que eles primeiro entrassem no Jordão. E assim que a planta dos pés deles tocasse as águas, o Jordão iria parar. Iriam tornar ali um único lugar para que o povo de Israel passasse. E assim que os sacerdotes puderam descer, e eles ficaram parados lá, onde era o leito do rio, onde o rio corria, lá embaixo, sustentando a arca. Criaram-se aqueles 2 paredões de água. E ali Israel teve um caminho para poder passar e atravessar o Jordão. Irmãos, isto é algo sério e maravilhoso para nós entendermos. Que Deus sempre teve o seu testemunho na terra através dos vencedores. Aqueles que pagam preço. Aqueles que têm que suportar
o peso do testemunho do Senhor sobre seus ombros, para que a igreja possa prosseguir na sua jornada espiritual. Paulo diz assim em 2 Coríntios, capítulo 4, os versículos 10 a 12, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Quando você examina esse princípio dos vencedores, você tem que observar duas coisas. Sempre quando todo o corpo fracassa, isto é, quando a igreja ela falha na sua missão, falha em relação ao propósito eterno de Deus, Deus escolhe alguns poucos, para que possa tomar o lugar do corpo no sentido de sustentar o testemunho de Deus com relação ao seu propósito. Quando a igreja perde a sua visão, quando a igreja perde o foco, quando a igreja se perde na sua missão como corpo de Cristo, Deus levanta alguns poucos para que possa cumprir o seu papel como igreja, para que Deus possa alcançar todo o corpo. E segundo, Deus sempre chama estes poucos para executar suas ordens, para que através deles Ele possa atingir toda a sua igreja. Quando Deus escolheu os filhos de Israel, chamou-os todos para que eles pudessem constituir um reino de sacerdote entre as nações. Isso está em Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6. Deus queria que toda a nação de Israel fosse uma nação de sacerdotes. Mas se você avança, lá no Monte Sinai, a 12ª estação, eles adoraram o bezerro de ouro. Eles falharam diante de Deus. E por causa disso, Deus escolheu os levitas. Lá em Êxodo, capítulo 32, versículos 15 a 29. Porque os levitas guardaram a sua carne, guardaram-se de pecar contra Deus. Eles permaneceram como vencedores. E assim eles receberam o sacerdócio em lugar de todos os filhos de Israel. Agora você vê, Deus colocou os sacerdotes no lugar da morte, para que os filhos de Israel pudessem ter um caminho para a vida. Isto é, eles foram lá e ficaram lá no leito do rio. Ali é um lugar de morte, para que o povo pudesse ter um caminho de vida. Aqueles sacerdotes, como diz no capítulo 3 de Josué, eles se posicionaram num lugar de morte. Os sacerdotes foram os primeiros a pisar na água e os últimos a sair dela. Você vê ali uma posição de vencedores. Deus está reivindicando esse grupo de pessoas que, assim como aqueles sacerdotes antigamente, eles possam ser os primeiros a pisar na água, primeiro a experimentar os ataques contra a sua própria carne, contra a sua própria vida. Aqueles que verdadeiramente têm que experimentar o pavor da morte. Aqueles que aceitam o trabalho da cruz, para que eles possam suportar sobre os seus ombros o testemunho do Senhor, porque a arca era chamada a arca do testemunho. E eles ficaram naquele terreno de morte, para que a igreja, que é uma figura ali prefigurada pelo povo de Israel, tivesse um caminho de vida. E é isso que Paulo está falando, que eles, os apóstolos, eles experimentavam isso. Ele teve que experimentar no seu corpo o morrer de Jesus, para que a vida pudesse manifestar através do seu corpo. Esses são os vencedores. É disso que o Senhor está falando para nós. Toda essa tipologia que nós encontramos aqui no capítulo 26 de Números vai nos mostrar isso, vai apontar para isso, para essa grande, extraordinária verdade. Deus quer que você veja isso. Nós vamos continuar estudando este assunto. Permita que o Senhor fale ao teu coração. Permita que Ele fale de uma forma poderosa a você. Que Ele venha te abençoar através da sua gloriosa palavra. Que você possa entender. Porque a igreja tem perdido muito do seu foco. A igreja está perdida em entender o que é o reino dos céus, o que é o reino de Deus. A igreja está perdida em relação ao supremo propósito de Deus, a sua identidade, a sua posição diante de Deus. Mas Deus tem levantado vencedores
para que possa cumprir o propósito de Deus. E o desejo de Deus é atingir toda a sua igreja. Ele vai atingir toda a sua igreja, porque nós vamos estudar isso e vamos ver na palavra de Deus. Essa não é a verdade isolada do assunto da doutrina da igreja, do propósito eterno de Deus. Este assunto é inerente ao assunto da igreja, a doutrina da igreja, a doutrina do propósito eterno de Deus. Que Deus fale ao teu coração e te abençoe ricamente. Eu quero prosseguir compartilhando com vocês acerca dessa 42ª estação aqui dos campos de Moabe. Eu quero ler aqui em Números, capítulo 26, versículos 1 a 4. Passada a praga, falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, dizendo: levantai censo de toda a congregação dos filhos de Israel da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todo que Israel for capaz de sair à guerra. Moisés e Eleazar, o sacerdote, pois nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão, na altura de Jericó, falaram os cabeças de Israel, dizendo: contai o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés e aos filhos de Israel que saíram do Egito. Então nós vemos aqui que Deus manda Moisés ordenar ao sacerdote Eleazar que contasse o povo. Nós sabemos que Deus nunca permitiu que o seu povo fosse contado, um por um. Mas, tanto no Sinai, você pode ver isso em Números capítulo 1, como aqui, Deus manda fazer o censo, mas somente daqueles que tinham a idade de 20 anos para cima. Porque era propósito de Deus separar um grupo de vencedores que pudesse conquistar toda a terra de Canaã. Porque, irmãos, somente esses que conquistaram a terra de Canaã, e assim todo o povo pôde tomar posse dela. Primeiro eles foram, pagaram o preço das suas vidas, para que todo o povo pudesse tomar posse. Em Apocalipse capítulo 14 e o versículo 1 está assim: olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ainda, no capítulo 7, o versículo 4, diz assim: então ouvi o número dos que foram selados, que eram 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Aí você vai ler os versículos 5, 6, 7 e 8. E você vai ver que aqui primeiro tem um número de cada uma dessas tribos. Como, por exemplo, diz assim: da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Ruben 12 mil, e assim você vai ver todas as demais tribos. Mas no versículo 9 está assim: depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Aqui você pode ver claramente que primeiro nós temos representado aqui por esse número 144 mil os vencedores, porque esse número 144 mil, ele é um número representativo, ele é um número simbólico, ele é um número tipológico. E este número aqui, ele representa os vencedores. Você vê que os vencedores foram contados, mas no versículo 9, você vê o quê? Uma grande multidão em pé diante do trono. Então nós temos aqui dois grupos: os grupos dos que foram contados e os grupos dos incontáveis, que é uma grande multidão, que é uma figura de toda a igreja. Assim também você pode ver o mesmo princípio em Israel, porque Deus nunca permitiu que o seu povo fosse contado.
com exceção dos vencedores, isto é, daqueles que foram chamados para a guerra, daqueles que tiveram que entrar na terra de Canaã e expulsar todos os gigantes, expulsar todos aqueles moradores pagãos, para que o povo pudesse tomar posse da terra, porque esta era a ordem de Deus, que eles expulsassem a todos. Nós sabemos que lá na frente nós vamos ver que alguns deles falharam, e as consequências foram drásticas na história do povo de Deus, porque os vencedores não foram chamados para falhar, eles foram chamados para vencer. E vencer aqui é sustentar o testemunho da vitória da cruz de Cristo Jesus sobre o diabo, sobre o pecado, sobre a carne, sobre a morte, sobre o inferno. É isso que o Senhor está falando a nós. Essa é a tarefa dos vencedores. Então nós vimos também que Deus, lá no capítulo 3, do livro de Josué e também no capítulo 4, se você lê o livro de Josué, o capítulo 3 e o versículo 6, depois o versículo 8, versículo 13, depois os versículos 15 a 17, e depois do capítulo 4, os versículos 10 a 11. No capítulo 4, versículos 10 a 11. Você vai ver que Deus pede a Josué que os levitas, que os sacerdotes, tomem a arca, porque ali eles tinham que avançar, eles tinham que atravessar o Jordão. Era um tempo de cheia, o Jordão estava cheio, transbordando. Mas aqueles sacerdotes, eles tomaram a arca, que nos fala do testemunho do Senhor, e eles colocaram os seus pés nas águas, e assim o Jordão partiu. Ficou como que 2 paredões, e eles desceram até a parte seca do leito do rio, e ali permaneceram em pé, enquanto aquela enorme multidão de mais de 3 milhões de pessoas passaram para poder tomar posse da terra de Canaã. Irmãos e irmãs, isto fala alto ao nosso coração, porque Deus tem reivindicado para si um povo, um grupo de pessoas que pague o preço para que a sua igreja possa avançar, para que a sua igreja possa tomar posse da plenitude de Cristo. Hoje nós vemos que a igreja do Senhor Jesus, ela não tem vivido da maneira adequada, de acordo com a sua palavra, seu propósito, sua vontade. O que nós vemos hoje é a igreja buscando seus próprios interesses na terra, tentando trazer o reino de Deus para ela mesma. Ela não compreendeu a mensagem do reino, ela não compreendeu a mensagem da cruz, mas Deus tem falado aos seus vencedores que têm compreendido a mensagem do reino, que têm compreendido a mensagem da cruz. E não é o papel deles suplantar, sobrepujar a igreja, mas que eles possam verdadeiramente ser ganhos pelo Senhor, para que Ele possa, Deus, nosso bendito Pai, alcançar, ganhar a sua igreja. Porque o desejo de Deus é alcançar alguns para atingir a muitos. Você vê que Ele ganhou esses sacerdotes que ficaram ali por horas, parados, lá no leito do rio, na parte seca, para que o povo pudesse ter um caminho de vida. Então nós temos que ver algo maravilhoso em tudo isso. Foi muito angustiante levar a arca até o fundo do rio, pois isso carecia de muito cuidado. Um pequeno descuido, eles poderiam ser destruídos, mortos ali. Mas eles ficaram ali parados, vendo todo o povo passar. Ficaram por último. Lembra quando Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 9 a 13? Ele diz assim: porque a mim me parece que Deus nos pôs, nós os apóstolos, em último lugar. Ele chega a dizer assim: somos considerados lixos do mundo, escória de todos. Ele fala isso. Hoje as pessoas buscam preeminência. Hoje as pessoas buscam os lugares mais altos, onde eles possam ser vistos, notados, aplaudidos, reconhecidos como homens de sucesso, enquanto a igreja está morrendo, enquanto toda essa pompa não traz vida. Você não vê as características da cruz de Cristo na vida de muitas pessoas. Esses vencedores são aqueles que têm os traços da cruz de Cristo em suas vidas, no seu viver. Será que nós estamos servindo o Senhor pela fama, pela prosperidade, pelo reconhecimento, pela simpatia dos outros? Ou estamos unicamente buscando a vida na igreja do Senhor? Porque é isso que deve tomar o nosso coração. Não ser reconhecido, aplaudidos, mas ser
um canal de bênção na igreja para que outros sejam atingidos. Muitas vezes Deus nos coloca lá no fundo do rio para que você possa sustentar o testemunho do Senhor. Quantas vezes o Senhor permite que você seja trabalhado duramente pela sua cruz para que a vida do Senhor possa fluir da sua vida para outros. E muitas vezes nós temos até murmurado por causa das provações. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 10 a 12, pode dizer assim: a morte opera em mim, mas a vida nos outros. Por quê? Porque esse é o único canal da vida. A morte do Senhor Jesus tem que nos encher de vida. Então, a partir daí, essa vida, ela vai fluir de nós para outros. Porque o desejo de Deus é ter um grupo de pessoas que possam experimentar o poder da sua morte, o poder do trabalho da sua cruz na sua vida, para que outros recebam vida. Irmãos, a palavra viva de Deus deve ser experimentada por nós. Deve ser viva em nós, antes que nós venhamos pregar a outros. À vista disso, à vista dessa verdade, primeiro necessitamos ser transformados, trabalhados em vida, para que a vida do Senhor possa ser transmitida a outros. Então Deus, Ele chama alguns para atingir a muitos. Deus faz com que alguns percebam essa verdade e faz com que essa verdade se torne experiência em suas vidas, para que Ele possa levar outros a viver a obediência desta verdade. A verdade deve ser ministrada em nós, deve ser vivida em nós, deve tomar parte da nossa vida antes de podermos ministrar a outros. Antes de podermos ministrar sobre fé, oração, consagração, nós mesmos precisamos experimentar a fé, a oração e a consagração. Talvez por isso você entenda porque não há vida em muitas mensagens aparentemente bonitas, hermeneuticamente bem expressadas, homileticamente organizadas, mas sem vida. São palavras sem substância. Irmãos, Deus deseja nos levar através do poder da morte do seu Filho a um trabalho profundo da sua cruz em nós, para que nós venhamos ter vida. Por isso que você vê o significado dos sofrimentos na vida de muitas pessoas. Pessoas que aprenderam a viver uma vida de renúncia. Se você deseja aprender as verdades de Deus, tem que entender o que significa ficar no fundo do leito do rio, como aqueles sacerdotes ficaram por horas, sustentando a arca do Senhor sobre seus ombros. Irmãos e irmãs, você tem que entender que a igreja é incapaz de atravessar o rio em busca da vitória. Sabe por quê? Porque falta sacerdotes que permaneçam no fundo do Jordão. Esse é o sentido simbólico, tipológico daquilo que o Senhor está ministrando a nós. Todo aquele que decide permanecer lá no fundo do Jordão é capaz de criar um coração sedento nos outros. Quantas verdades divinas estão à espera de serem ministradas? Quantas verdades divinas precisam ser ministradas à vida da igreja? Quando permitirmos que a verdade opere em nós, assim ela passa a fazer parte de nós, nós poderemos transmitir a outros, para que a igreja possa viver na estatura da plenitude de Cristo, e assim Cristo estará crescendo mais e mais na vida da igreja. É isso que o Senhor quer ministrar a nós acerca dos vencedores. É isso que Deus deseja falar à sua igreja. Um grupo de pessoas os quais Ele levanta para atingir a muitos. Veja, Ele chamou Abraão. Ele tirou Abraão lá de Ur, lá daquela terra do paganismo. Ele ganhou Abraão para poder atingir a vida de Isaac, Jacó e os 12 patriarcas. Ele ganhou Moisés para que ele pudesse levar toda a nação do Egito que estava escrava ali, debaixo da autoridade de Faraó, para ser livre e tomar posse de Canaã. Ele ganhou Davi para poder atingir o seu reino, mostrar princípios do seu reino, o caráter do seu reino, para que ele pudesse viver uma vida de reino
nos dando uma característica essencial daquilo que o Senhor Jesus seria para nós em glória, majestade, poder e autoridade eterna. Então ele ganha um para atingir a muitos, ele ganha uns para atingir a outros. Ele ganha esses vencedores para que a igreja toda possa ser atingida, porque esse é o desejo de Deus. É nos levar a compreender juntos a suprema grandeza do seu propósito. Se a igreja não quer, se a igreja ela está perdida na sua identidade de igreja, porque hoje nós queremos mudar a identidade da igreja, por isso nós damos tantos nomes a ela. A igreja é a igreja, ela está espalhada nessa terra. Mas a igreja está perdida na sua identidade, na sua vocação, no seu chamamento. Então o que Deus faz? Ele chama alguns, para que ele possa ganhar estes e atingir toda a sua igreja. Porque um dia isso vai acontecer. Eu e você temos que crer que isso vai acontecer. Nós não podemos achar que a igreja ela vai se degradando, até ela ser extinta da face da terra. Nós não podemos imaginar isso. Por mais que você olhe para os lados e você veja tanta degradação espiritual, você tem que crer que Deus vai ganhar uns para atingir a muitos. O problema da sua visão é que você ainda não pôde ver o caminho de Deus pelos vencedores, porque se Deus ganha esses, Ele vai ganhar a sua igreja. Que Deus possa, de uma forma rica e poderosa, falar ao teu coração, te abençoar através dessa palavra, te enriquecer dessa verdade. Que Deus te abençoe rica e poderosamente no grande e poderoso nome de Jesus.